Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos fazer um balanço dos 5 anos do Pacto Nacional pela Primeira Infância. O pacto é uma iniciativa do CNJ em parceria com mais de 350 entidades que formam uma rede de proteção à criança no Brasil. E esse compromisso foi renovado por mais 5 anos. A primeira infância vai de 0 a 6 anos de idade, um período crucial para o desenvolvimento humano. É quando o cérebro amadurece, a criança aprende movimentos, desenvolve a capacidade de aprendizado, além da iniciação social e afetiva. Foi tudo isso que levou o CNJ a criar o Pacto Nacional pela Primeira Infância, em colaboração com 350 entidades de todos os tipos, de governos, de empresas, da sociedade civil. Nos primeiros 5 anos, o Pacto desenvolveu dezenas de projetos para, por exemplo, combater abusos contra crianças, como o que é desenvolvido na Ilha de Marajó. Também para implantar a chamada escuta protetiva, a escuta naqueles casos em que a criança foi vítima de violência, inclusive sexual, e precisa ser ouvida sem ser revitimizada. Na área de adoção, foi viabilizada a entrega voluntária de crianças por aquelas mães que não podem ou não querem ficar com os filhos. E ainda o estímulo constante ao acolhimento familiar. A entrega provisória de uma criança sob risco social a uma família até que a situação legal do menino ou da menina seja decidida. Esse é um desafio gigantesco, retirar essas crianças das instituições e fazer a adoção legal, né? Não é a adoção brasileira que a gente não recomenda. Então, esse é um ponto, cuidar dessa parte da violência sexual contra as crianças. Aliás, esse é um desejo do presidente Luiz Roberto Barroso, do CNJ e do STF. Ele me delegou esse trabalho de conscientização da sociedade que a violência não pode ocorrer de nenhuma forma, não só a violência sexual, mas a violência física, a violência moral que acontece em casa com as crianças, e trabalhar quando essa criança já está com uma proteção da justiça, que esse sistema de justiça atue de uma forma protetiva. Os integrantes do pacto reconhecem que ainda há muitos desafios, mas apostam numa boa articulação entre as partes para os projetos funcionarem bem. O que eu acho mais bonito no pacto é que a gente não precisa só mandar um ofício, né, da justiça para o executivo, para o ministério, né, respectivo de direitos humanos, enfim. A gente pode conversar com eles e desenvolver a estratégia conjuntamente, através de termos de cooperação, através de ações coordenadas. Então, o pacto ele é importantíssimo, porque ele muda essa forma de comunicação entre os entes públicos e os privados que estão diretamente envolvidos com essa questão da primeira infância. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Igor Figueiredo, juiz do Tribunal de Justiça de Alagoas, e Moacir do Nascimento Júnior, promotor do Ministério Público da Bahia. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Igor. Eu peço que o senhor nos ajude a fazer esse balanço desses 5 anos iniciais do Pacto Nacional. Por que é importante cuidar da primeira infância? Começamos a perceber que uma dessas infâncias mereceria um cuidado mais importante, que é justamente essa primeira infância, que é quando a criança consegue desenvolver melhor suas potencialidades. E com isso, todos os órgãos públicos, somados com os esforços da rede privada, começou a trabalhar para que, de fato, conseguíssemos atuar de forma articulada, para que, de fato, conseguíssemos proteger essa primeira infância de forma integral, como determina o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, com base nisso, foi feito o Pacto da Primeira Infância, agora celebrando 5 anos, e temos diversos avanços durante todo esse período, mas todos os avanços baseados num princípio que é simples, que é que a gente tem que trabalhar de forma conjunta, de forma articulada. Todos os integrantes dos poderes públicos, em parceria com a sociedade civil. Acredito eu, para finalizar essa primeira parte, que o grande avanço do pacto foi trazer a responsabilidade de cada um dos setores e fazer com que a gente se articulasse para promover essa política pública. Moacir, eu peço o mesmo, que o senhor nos ajude a fazer esse balanço. 5 anos foram certamente muitas vitórias, conquistas, muitas ações que foram levadas à frente. Eu peço que o senhor nos ajude a fazer essa avaliação, então.
esse público precisa desse olhar que as pessoas assumam a responsabilidade, as pessoas, os órgãos, as famílias têm um papel importante na proteção da primeira infância também, mas além disso que foi falado pelo doutor Igor, nesses 5 anos, o pacto ter permitido uma tomada de consciência, talvez, né? Eu vejo outro ponto que eu gostaria de destacar, foi uma iniciativa importante de trazer a temática para uma discussão nacional no sentido de atingir os Brasis, né? Com eventos muito exitosos realizados em 5 regiões do nosso país, centenas de adesões, porque o que o Brasil precisa muito é de efetividade. Temos leis que fazem inveja a pessoas que moram em países desenvolvidos, mas temos uma pequena efetividade dessas leis. Então, essa mobilização social que o Pacto trouxe, trazer para a discussão, para a pauta da imprensa, eu vejo como outro grande avanço que, graças ao CNJ, aí, liderando durante esses 5 anos esse processo, isso foi obtido, e que essa cultura, né, a consciência da importância desses direitos cresça ainda mais no nosso país. Torigo, nós falamos aqui, o senhor próprio citou a necessidade de uma articulação ampla para tratar desse problema. Ela é ampla o suficiente? São 350 entidades, instituições da justiça, de empresários, de parlamentares, da sociedade civil como um todo. De qualquer maneira, ela é suficientemente ampla ou precisa de mais adesões? Qual é a avaliação que o senhor faz? Essas 350 alianças no âmbito federal. Mas temos que avaliar ainda que no âmbito de cada estado tem um pacto estadual também firmado. Então, é uma rede bastante integrada de vários atores que desejam contribuir para a causa da primeira infância. Claro que nós temos que cada vez mais somar esforços, mas nenhuma política começa gigantesca. Ela começa se estruturando aos poucos. Hoje, a gente já tem estrutura suficiente para dar uma resposta social adequada. E aí, apenas para não ficar nesse linguajar mais abstrato, para ter algo concreto, em 2023, o CNJ editou a Resolução 485 de 2023, que prevê a entrega voluntária de crianças, seja logo após o parto ou quando ainda a genitora está gestante. Então, isso traz uma evolução muito grande na proteção das nossas crianças, garantindo a elas o direito de convivência familiar e comunitária. Um pequeno trabalho conjunto nessa área da entrega voluntária, nós já evitamos que as crianças sofram maus tratos no início de suas vidas, que tenham uma família mais adequada e estruturada. Então, são ações pontuais que a gente só consegue trabalhar quando trabalha em conjunto. Esse conjunto já é suficientemente forte para fazer uma política estruturada, mas claro que quanto mais reforço ganharmos, mais poderemos fazer em prol dos nossos jovens. Tomanzini, eu peço que o senhor faça algo semelhante. O senhor cite ações concretas, especialmente na Bahia, que é o estado onde o senhor trabalha, e que ajudaram o pacto a fazer o seu trabalho. Por favor. Existe, a exemplo do que falou o doutor Igor, né, uma articulação estadual importante, com um papel decisivo aí da Coordenadoria da Infância do Tribunal de Justiça, e um esforço também do Ministério Público do Estado da Bahia. Eu cito o projeto estratégico Tecendo o Amanhã, com essa preocupação de olhar para crianças e adolescentes, lógico, um pouco da primeira infância, né, de 0 a 6 anos, esse público que infelizmente está precisando de serviços de acolhimento institucional ou de serviço de acolhimento na modalidade família acolhedora. O Brasil tem um problema sério a ser enfrentado. A gente tem bebês, e não são poucos bebês neste momento, que ao invés de estarem recebendo calor humano numa residência, estão em abrigos, estão em casas-lares. Isso é muito ruim. Existem muitos estudos sérios apontando os danos severos para o desenvolvimento dessas pessoas, um esforço do Ministério Público de qualificar o serviço de acolhimento institucional e um desafio de implantar serviços de acolhimento familiar. Eu tenho um trabalho realizado também em Brasília, no Conselho Nacional do Ministério Público, que, por sua vez, se irradia por todo o país. A Comissão da Infância, Juventude e Educação do CNMP realizou 10 encontros regionais nos últimos 2 anos, e nesses encontros a preocupação básica era isso, né? Uma articulação dos colegas para melhorar esse trabalho que o Ministério Público realiza de fiscalização
atenção nos serviços. É uma resolução do Conselho Nacional que foi atualizada recentemente, atualmente é 293. Essa resolução trata da fiscalização dos serviços de acolhimento institucional e serviços de acolhimento em família acolhedora. Quem acessar o site do CNJ vai ver um gráfico, que é um gráfico muito triste, que é um gráfico que mostra, a última vez que eu acessei, ainda era inferior a 6%. 6% das crianças e adolescentes acolhidas no nosso país são acolhidas em famílias acolhedoras. E isso é algo que no mundo inteiro é invertido, né? Nos países, com raríssimas exceções, só vai para um abrigo quando você não tem uma família ali em condição de provisoriamente cuidar dessa criança. E como eu falei, é muito triste quando a gente imagina que existem bebês, não é, nessa fase decisiva, que exige muito carinho, muito olho no olho, muita interação, estarem em serviço de acolhimento, que por melhor que seja o serviço, não vai jamais chegar perto do que é uma residência, uma casa, com pessoas interagindo ali de maneira constante e, logicamente, adequada. Também, daí a responsabilidade de ter um serviço de família acolhedora extremamente qualificados e que tenham um trabalho efetivo e sério na defesa e na promoção dos direitos desse público da primeira infância. Igor, o doutor Moacir citou a questão do acolhimento, mas a gente pode lembrar também de outros aspectos, outros campos, saúde, educação. O que o senhor diria que é prioridade para cuidar da criança de 0 a 6 anos no Brasil, que deveria receber a maior atenção possível do pacto? Mas eu peço que o senhor nos responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Para falar do assunto, eu converso agora online com Igor Figueiredo, juiz do Tribunal de Justiça de Alagoas, e Moacir do Nascimento Júnior, promotor do Ministério Público da Bahia. Igor, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. Eu pedi que o senhor nos dissesse quais são os campos, as áreas prioritárias para atendimento das crianças de 0 a 6 anos pelo Pacto Nacional da Primeira Infância. Nós lembramos a questão do acolhimento, o doutor Moacir falou disso, mas há também outras áreas, saúde, educação, que me ocorrem agora. Quais são as prioridades na avaliação do senhor? Acredito que o Judiciário primeiro tem que fazer a sua parte, tem que cumprir a resolução do CNJ que manda trabalhar uma política judiciária da primeira infância e fazer com que os processos onde existem crianças interessadas sejam julgadas mais rápido. Não necessariamente os processos e as crianças sejam parte, mas aqueles que elas sejam interessadas. Por exemplo, uma ação de divórcio onde existe uma guarda, uma ação de violência doméstica onde aquela mulher tem um filho na primeira infância, uma pessoa que está encarcerada, mas que tem filho na primeira infância. Então, o Judiciário tem que dar a sua cota de contribuição, dando prioridade absoluta na tramitação desses processos, onde criança em primeira infância é interessada. Nós temos que fazer o nosso papel para chegar junto aos outros órgãos e juntos fazermos com que eles também façam o trabalho dele. E no Marco Legal da Primeira Infância, a lei de 2016, nós temos diversos eixos que contribuem para o desenvolvimento das crianças na primeira infância. Dentre eles, eu gostaria de citar primeiro o acesso à creche, e essa creche, que nela estejam trabalhando pessoas capacitadas, que não haja uma rotatividade como existe hoje, que os profissionais lá sejam devidamente valorizados, e o acesso à nutrição. Porque se nós tivermos uma criança que tenha os seus direitos garantidos, que sejam preservados da situação de vítima de violência, que esteja na escola, que esteja num lar adequado, estejam bem nutridas, certamente elas vão desenvolver todas as suas potencialidades. Moacir, eu imagino que haja outras abordagens interessantes. Por exemplo, a questão da violência contra crianças, especialmente da violência sexual, do abandono. Nesse campo, que trabalho o Pacto deve fazer? Que papel ele deve cumprir? O Pacto faz, não é? O Pacto tem diversas entidades da área acadêmica, diversas entidades do setor público que olham com muita atenção para esse problema que no fim das contas, é um problema de saúde, não é de atenção à saúde. O Pacto, dentre suas centenas de integrantes,
Tem integrantes que tratam, por exemplo, dos direitos das gestantes, né? Essas pessoas precisam ter uma atenção integral no período de pré-natal, precisa evoluir em relação a um outro problema aí, que é um percentual invertido que existe no Brasil, que é de partos cesarianos e partos normais. Isso não existe em pouquíssimos países, né? O direito ao parto normal. E aí a provocação sobre a violência contra crianças de 0 a 6, a promotoria onde eu trabalho é uma promotoria especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Infelizmente, é do dia a dia se deparar com crianças na primeira infância vítimas de violência sexual e perceptível a injustiça severíssima que existe no nosso país em relação a um recorte de raça, um recorte de classe, a população que vive nas periferias e não tem o devido resguardo dos serviços de segurança pública, então ficam realmente com o seu direito à cidade violado, não podem circular, uma criança de 5, 6 anos não pode circular na via pública, porque ela pode ser sequestrada, porque ela pode ser vítima de algum tipo de violência. Isso é uma preocupação e o pacto traz esse olhar, não é, de diversos direitos, né, que vão além do que seria o básico, saúde e educação, que a gente possa pensar em forma de efetivar esses diversos direitos, que disso depende o desenvolvimento humano pleno e saudável, né? Doutor Igor, nós fizemos aqui um rápido balanço do que foram os primeiros 5 anos, dissemos que temos outros 5 anos pela frente, porque o pacto foi revalidado. Daqui 5 anos, quando o senhor voltar aqui ao Link CNJ, o que o senhor gostaria de ver em relação ao trabalho do pacto realizado? Comemorar porque estamos avançando, mas sabermos que ainda temos muito a avançar, temos muito a trabalhar para isso. Um dos principais aspectos que eu acho que deve ser trabalhado nos próximos 5 anos é que a gente consiga ouvir também as crianças. Nada é para eles sem eles. A gente precisa escutá-los, ainda que eles estejam numa idade mais baixa, 4, 5, 6 anos, mas eles têm condições de exprimir suas vontades e de nos dizer o que querem, para que a gente construa essa política pública para eles. E o outro ponto que eu espero que a gente alcance também é um trabalho com a diversidade na primeira infância. A gente tem que entender que são várias infâncias. As infâncias são plurais. Que a gente consiga também ter um olhar para a população ribeirinha, situação de rua, quilombola, para que a gente consiga também trabalhar essas primeiras infâncias e para que a gente consiga realmente plantar essa semente para que amanhã possamos colher bons frutos de cidadãos realmente compromissados e éticos com a causa pública e que a gente tenha cada vez um país melhor, porque conseguimos construir melhor os nossos jovens desde a mais tenra idade. Doutor Moacir, e o senhor, quais são as metas pelos próximos 5 anos na avaliação do senhor? O que eu queria mesmo daqui a 5 anos era chegar e dizer, olha, o Brasil, por força de uma articulação política que, de todas as esferas, direcionou recursos públicos no orçamento para garantir esses direitos. Sem dinheiro não tem efetividade dos direitos. Nós precisamos direcionar recursos para qualificação dos serviços, criação de serviços novos, desenvolvimento de programas específicos. Isso depende realmente de vontade política e nisso o pacto foi muito importante. Ao trazer o tema ao debate, ao sensibilizar as pessoas nacionalmente, vai se criando esse clima favorável, né? No final é o Congresso Nacional quem tem a maior fatia do bolo orçamentário e é esse Congresso que precisa reconhecer a importância do trabalho, sobretudo da assistência social e canalizar recursos para que os direitos sejam promovidos. A gente espera que daqui a 5 anos essas partes todas tenham cumprido o seu papel. Muito obrigado aos dois mais uma vez. Eu conversei aqui com Igor Figueiredo, juiz do Tribunal de Justiça de Alagoas, e com Moacir do Nascimento Júnior, promotor do Ministério Público da Bahia. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Tomou posse o novo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques, do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Para o corregedor, a questão ambiental está entre as principais prioridades do Judiciário e ele falou diretamente aos magistrados do país. Saúdo todas as juízas e todos os juízes brasileiros.
mulheres e homens que são exemplos para o mundo do quão é singular o papel que exercem em um país ainda socialmente desigual, a requerer o empenho e denodo de todas e todos para que políticas públicas inclusivas e perenes ajustem a mentalidade, especialmente de nossas elites, no desiderato de vislumbrar o império da igualdade e da fraternidade em todos os lares e trabalhos de todos os brasileiros e brasileiras. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ultrapassou a meta fixada pelo CNJ para a solução de conflitos por meio da conciliação. Em 2023, o tribunal fez quase 1.400.000 conciliações no estado, 4% a mais do que o fixado. O prédio sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Foro Central 1, em Porto Alegre, abriram as portas para atendimento presencial depois de 4 meses fechados por causa das enchentes deste ano. Ao todo, 20 prédios do tribunal foram atingidos no estado. Os prejuízos chegam a 20 milhões de reais. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Hoje começa o CNJ nas redes com a notícia de que a Uber e o CNJ estão juntos no combate à violência contra a mulher. A partir de agora, as mulheres podem pedir ajuda durante a viagem. É só fazer um X vermelho na palma da mão e mostrar ao motorista. Essa medida é resultado de um acordo firmado para ampliar a divulgação do programa Sinal Vermelho contra a Violência, que existe desde 2020 e conta com o apoio de estabelecimentos parceiros, como farmácias e bancos. Agora me conta aqui, você já passou por alguma situação constrangedora por ser cobrado por uma dívida em seu local de trabalho? Saiba que pelo Código de Defesa do Consumidor, essa prática é ilegal. Para se proteger, reúna provas das cobranças, como número de telefone, frequência, horário e testemunhas. Denuncie ao PROCON da sua região. Os Jogos Paralímpicos vêm trazendo muitas medalhas pra gente. Esse evento mostra a importância da acessibilidade e da inclusão em vários setores da nossa vida. Nas nossas redes, mostramos de que forma o CNJ está inserido nessa realidade. Por exemplo, existe uma resolução de 2021 que garante que o Judiciário tenha instalações e comunicação acessíveis em todos os tribunais. Essa é apenas uma iniciativa. Confira as outras lá no nosso Instagram. Siga as nossas redes sociais e o canal do WhatsApp para ficar dentro das novidades. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Eu queria lhe contar, Guilherme, uma experiência que foi muito marcante para mim em relação a uma mulher em situação de violência doméstica que procurou o nosso juizado de violência doméstica de Itaguatinga em relação a violências perpetradas pelo seu ex-parceiro. Ela havia terminado o relacionamento, havia um grande inconformismo dele com esse término e havia uma grande perseguição, além de muitas violências físicas, perseguição contumaz em relação a essa mulher. Nós tínhamos aqui uma experiência no Distrito Federal, uma experiência piloto, desde 2015, com base no formulário distrital de avaliação de risco. Era um formulário em que nós apresentávamos para a mulher em situação de violência para que ela respondesse perguntas, para que nós conseguíssemos identificar qual era o grau de risco que ela estivesse sofrendo em relação a esse parceiro. A partir dessa aplicação desse formulário, que ainda era piloto no Distrito Federal, eu pude perceber que ela estava em grave situação de reiteração de violências. A partir dessa experiência, então, nós tínhamos um termo de cooperação técnica com a segurança pública, que era a entrega de um dispositivo que se chama Viva Flor. Esse dispositivo é um acionamento por telefone para que a primeira viatura mais perto chegue. Então, a partir desse formulário distrital, concedemos esse Viva Flor para ela. Ela, então, continuou a viver de forma mais segura, né? De fato, conseguindo realizar suas atividades, até que um certo dia ela já estava com um novo namorado e chegou na porta da casa dela o autor da violência, né? O agressor. O filho dela já viu, já ficou desesperado, porque vivenciava toda aquela situação. O próprio filho pegou o telefone da mãe e já apertou o Viva Flor. Nisso, o agressor chegou, começou uma luta corporal com o atual namorado da vítima, arrancou o dedo
o agressor mordeu o dedo da mão do atual namorado da vítima, amputou esse dedo. Mas não houve uma situação maior, porque o acionamento da polícia chegou em 3 minutos. Com isso, o agressor foi preso em flagrante, né? O namorado da vítima ficou com o dedo amputado, mas houve uma situação de flagrante cumprida imediatamente por causa do aplicativo da tecnologia. E ela disse que faz questão de contar que atualmente ela está noiva, né, do novo namorado, que ela vive uma vida livre de qualquer forma de violência, porque se sente muito segura com o apoio da nossa rede distrital. Atualmente continua, né, com o aplicativo, e agora houve também um grande apoio para encaminhamento para o programa de empreendedorismo. Então, ela recebeu um microcrédito destinado a mulheres em situação de violência doméstica, está com seu próprio negócio, está muito feliz. E o que ela nos disse após isso tudo? Que ela se sente como uma fênix, né? Uma mulher livre, uma mulher potente e que consegue reverberar esse grande apoio da rede. E para finalizar isso tudo, é dizer que essas boas práticas daqui do Distrito Federal, elas serviram para a construção do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. E aí aqui trazendo uma marca, já encaminhando para o fim, uma marca que eu sempre tive na minha atuação, em especial dirigida pela Lei Maria da Penha, é que só a integração funciona. Então unimos a parte 1 do formulário do CNJ com a parte 2 do formulário do CNMP para fazer um único formulário. Então, aprovado isso em 2020, esses formulários seguiram, com um acordo de cooperação técnica entre CNJ, CNMP e Ministério dos Direitos Humanos. Então, depois, fui convidada pelo ministro Luiz Barroso para ser juiz auxiliar da presidência do CNJ. E aí, continuando esse olhar de integração, falei, ministro, nós temos que avançar no Formulário Nacional de Risco, que avança na proteção das mulheres, porque vê o feminicídio como um fenômeno evitável, a partir do diagnóstico da gravidade da situação vivenciada pela mulher. Então, agora, no mês de agosto, nós assinamos um novo ACT, perdurando o formulário de risco para que seja aperfeiçoado e aplicado em todos os estados da federação, pelo MJSP, Ministério das Mulheres, CNJ e CNMP, mostrando sim que é possível, com integração, redirecionarmos as vidas dessas mulheres para uma vida sem qualquer forma de violência. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.